Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual. E antes de eu anunciar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo, enfim, fazer todo o ritual que é necessário para levar mais longe histórias como a que a gente vai contar hoje. Dele que é advogado há mais de 40 anos, uma referência aqui na região, dentro da advocacia, membro da Comissão Trabalhista da OAB e hoje nos honra com a presença do Dr. Luiz Carlos Vasconcelos. Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Doutor Luiz, eu começo sempre voltando no tempo e a gente vai voltar um bocadinho no tempo agora para Augusto Pestana, né? É lá que começa a história do Dr. Luiz? Sim, nasci em Augusto Pestana, depois residi em Coronel Barros e morei até os 11 anos, né, em Coronel Barros. Estudei no colégio de Coronel Barros, Miguel Burnier. Fiz 3 anos de primária, depois viemos para Ijuí. Pois é, família grande, como é que foi essas mudanças de Augusto Pestana para Coronel Barros, de Coronel Barros para Ijuí? Veio sozinho, veio com mais irmãos? Com a família. Com a família toda? Os irmãos e minha mãe, né? Quantos irmãos, doutor Luiz? Bom, todos os irmãos têm 12, mas que nós estávamos em casa era 4. 4? Os outros sim. já tinham... Já tinham casado, então não estavam morando junto. E lá nessa época já imaginava que iria ser advocacia a profissão? Não. Eu queria estudar, mas não sabia tinha. O quê? É, exatamente. E a mudança para Ijuí, porque Ijuí também há que se entender que não era uma cidade grande ainda na época, né? Não é ainda hoje, mas sentiu a diferença assim, de um município como Augusto Pestana, ainda incipiente, para vir para Ijuí? Sim, porque eu morava no interior de Augusto Pestana, em Marmeleiro, depois para o interior de Coronel Barros. E daí, claro, Ijuí foi importante para mim, que daí com 11 anos já comecei a trabalhar. Eu vendia fruta, ajudar minha mãe, vendia banana. Minha venda principal era banana. Venda de banana? Sim. E vocês mesmos cultivavam? Não, comprava no depósito de banana, lá do Vitória Boff, na Rua da Chácara, esquina com a Siqueira Couto. Então lá eu pegava, vendia. Você ia vender com a cesta, ia dali vendia nas casas, chegava até perto da rodoviária, a antiga rodoviária, já tinha vendido tudo, voltava a comprar. E eu tinha muita sorte, felizmente. Conseguia vender bem? Muito, vendia muito, porque hoje os mercados dominaram, tomam conta da venda de fruta, mas aquela vez não existia fruteiras, né? Mas ia de porta em porta, batendo? Sim, eu tinha de porta em porta. E fazia a venda e depois ia para a escola? Turno inverso? Sim, vendia, estudava e depois na minha hora vaga fazer venda. E o cansaço, doutor Luiz? Não, mas tinha que aguentar, precisava, né? Não era opcional? Não era opcional, era uma necessidade. Até para a sobrevivência, né? Na época, né? Sim. E os outros irmãos mais novos também ajudavam de alguma forma? Meu irmão um foi trabalhar na Padaria Central e outro já foi na oficina e a minha irmã foi trabalhar num escritório de contabilidade. Daí foi assim, nosso início. O senhor tinha que idade nessa época? Ficou até quando fazendo essa venda? Comecei com 11 anos até 15 anos. Até 15 anos fazendo essa venda? É. Depois eu fui trabalhar na Padaria Central. Junto com um dos irmãos. Um dos irmãos já trabalhava no site, já não trabalhava mais lá. E daí trabalhei na Padaria Central 3 anos. 2 estabelecimentos, para quem o que não é de Ijuí, que está assistindo o programa, muito tradicionais, conhecidos, né, que infelizmente já fecharam as portas, né, mas eram muito fortes, né, tanto o mercado Seidler quanto a Padaria Central. Verdade. Daí depois eu trabalhava na padaria, e depois dali uns meses a proprietária me pediu para trabalhar de manhã na padaria e à tarde na loja, atendimento na loja. Na loja também. Já peguei a experiência, venda de pão, né? Pois trabalhava no atendimento mesmo. Sim. Ela achou que eu tinha perfil para
trabalhando na loja também. Nessa época, os estudos ainda longe de... Não sabia o que ia fazer ainda, direito? Não tinha. Depois, mais tarde, que eu peguei gosto, né? Pois é, quando que veio isso mais tarde? Luiz? Quando é que veio essa decisão de, olha, eu acho que o direito... Porque a Unijuí também está num outro momento ainda nessa época, né? Não tinha. Não tinha. Aí depois eu fui trabalhar no Gressler, trabalhei 7 anos, fui muito bem, gostava de trabalhar, vendia muito, era um bom vendedor. Vendedor também? Sim. Graças a Deus eu me dedicava para vender, atendia bem as pessoas, tratava bem as pessoas, que é o referencial para toda pessoa, né? E daí eu tinha credibilidade com os clientes, com os fregueses, né? Aliás, é uma característica sua, né? A educação, né? A gentileza, sempre foi assim. Tem a obrigação do ser humano de interagir com as pessoas, atender bem as pessoas, né? Isso é uma coisa importante que a gente leva para a vida, né? Veio de berço isso, sim, né? E faz diferença para vendas, né? Sim, justamente. Depois do Gressler, aí eu trabalhei 7 anos, daí prestei concurso na Prefeitura Municipal de Juí, foi aprovado. Em 1971, para 72, ingressei no serviço público. 72 no serviço público. Daí fiquei em que função, doutor Vasconcelos? Comecei no IMEA, lá em cima, lá na garagem da prefeitura, que é setor de máquina. Depois daí o secretário da saúde me convidou para trabalhar no bem-estar social, que o bem-estar não era lá a saúde, trabalho e ação social. Todos funcionavam três secretarias numa só, né? Sim, era tudo junto, né? Daí eu trabalhei 9 anos e meio, depois fui lá para a prefeitura, trabalhei no finado Vanderlei, saudoso prefeito, me convidou, vem trabalhar comigo. Daí eu fui trabalhando no gabinete dele, depois fui para o departamento pessoal. E daí eu encerrei minha carreira no serviço público. Encerrou em que ano isso? De 72, então, até... 91, 92. Foram 20 anos, 21 anos. 22 anos quase. Bastante tempo. Fui muito bem. Né? Sabe que no serviço público gostei muito, fiz muitas amizades. E então passei de secretaria por secretaria, não porque me jogavam para fora, mas porque o pessoal me convidava para trabalhar. Para outras secretarias, para agregar, né? Sim. Então, fui muito feliz, né? E depois daí trabalhei na prefeitura. E não quis mais saber, o senhor está indo para um caminho que me parece, vou escolher vendas ou administração, de repente veio o direito. Bem isso, daí eu me formei, tirei ciências contábeis, uns 3 anos, não de juiz, né? Uhum. Daí eu pensei, mas para mim vai ser melhor fazer direito. Aí que veio a decisão do direito, aqui dentro já. Sim, daí eu digo, bom, pode ser um bom contador, mas não vou atingir meus objetivos. E daí não tinha direito em Juí, daí eu fiz vestibular em Cruz Alta. Fez em Cruz Alta? Sim. Aí eu trabalhava, veja bem, trabalhava de dia até às 5 da tarde na prefeitura. Às 5 da tarde eu já ia para o sindicato fazer uma homologação de redução de contrato, até 15 para 7. Depois eu pegava o ônibus rapidamente, chegava em Cruz Alta, na faculdade, não sabia se eu estava voltando, estava indo. Ia dormindo. Cansaço, né? E que idade o senhor já tinha? Bom, aí tem um detalhe que eu me formei em técnico de contabilidade em 1970. Daí eu fiquei uns 6 anos sem estudar, só trabalhar, né? Só é por sua conta, né? Que já dava o que fazer, né? Sim. E daí depois daí eu fiquei uns 6 anos sem estudar. Daí eu fui fizemos uma viagem para o Brasil, muito sindicalista, 7 ônibus, fomos para Brasília, e eu pensei, lá eu cheguei e disse, puxa, mas eu preciso estudar. Sempre pensei em estudar. Mas daí
que os caras, o que eu sei lá, os caras falam, né? Então, né? Daí fiz ciências contábeis e achei que não era, para mim não atingia meus objetivos. Mas o senhor chegou a terminar ciências contábeis? Não colei grau, fiz a metade do curso, daí fui para Cruz Alta. Por 3 anos e meio, né? O senhor disse, estava no fim, mais um Pois pouquinho. Mas é que talvez eu já carreguei de tempo, meu tempo absorveu muito, né? Então, Sim. Daí, aí eu me formei com direito com 35 anos. Com 35 e 3 anos. filhos. Pois já tinha família nessa época, né? Tinha 3 filhos, então... E pelo que o senhor está me contando, para ver as filhas já era difícil, era muito trabalho. Sim. 3 turnos, 3 turnos direto. Trabalhava direto. Cansado, mas pensando bem que se eu não fizer isso aí, eu não vou crescer. Tenho que fazer, preciso fazer. E passou, né? Se eu tivesse me acomodado, eu não sei se tinha me formado, né? Com absoluta certeza não tinha se formado, né? Talvez o rumo fosse outro. Sim. Não, mas aí foi muito bom, gostei muito e gostava como eu já era sindicalista. Pois é, nós nem contamos essa parte. Como é que o senhor entra nesse mundo do sindicato? Então é isso aí. Daí eu fui trabalhar no GRES, imediatamente já fui admitido em dia 5 de julho de 1965. 65. Eu comecei, já me filiei no sindicato. E olha que, vamos falar, né? 65 é o primeiro ano já com ditadura militar, né? Sindicatos ali são... Não, exatamente, que nós sofremos muito, porque como sindicalista não podia fazer reunião, tinha que fazer escondido. No porão da atividade, para poder tratar os assuntos sindicais, porque senão os caras vinham e queriam chamavam do quartel. Olha só, para prestar esclarecimento. Para muitas pessoas que acham que aqui em Juí ou lugares mais distantes não tinha, né? Toda uma repressão. Na prática tinha, sempre teve, né? Entende? Mas assim, não para mim não deu problema, porque... Bom, primeiro que as reuniões eram escondidas. Sim, não podiam saber, né? Por isso também não deu problema. Talvez se alguém tivesse achado a reunião. Verdade. Mas lembra de algum, nesse sentido, de alguma medida necessária em função da ditadura, que além dessas reuniões escondidas? Eu sei que eu fiz um artigo no Soares de Barros, que eu estudei no Tribunal, fiz um artigo no jornalzinho e já me chamaram para o major Arruda Gomes de Sá, era o comandante do quartel, já mandou me chamar lá para me esclarecer por que eu fiz aquele artigo. E do que se tratava o artigo? Um tema interessante, que eu nem sei por que escrevi, que era livre vos fiz e livres vos deixo. Daí, opa, o que ele quer com essa palavra, né? A palavra livre não é muito boa, em épocas de ditadura não é muito boa. Não, mas daí passei, né? Porque até quem era a secretária do Soares de Barros era Pedro Nília do Prado, era mãe do Gutenberg, ela era secretária, ela era aguerrida, ela era radical, né? Mas sim, sobrevivemos, né? Pois é. Chegou a sentir medo quando foi chamado? Porque realmente era uma época muito... Não, acho que até por não saber os reflexos do perigo, né, que eu estava passando. Mas eu fiquei tranquilo. Felizmente nada aconteceu. Não aconteceu. Mas muitos amigos meus sofreram mais ainda que eu. Imagino que sim. E aí segue no sindicato até hoje. Sim, daí participei da diretoria em 66, 67 e 70, 69 de assumir a presidência do sindicato. E daí nesse período, em 69, eu fiz vários cursos sindicais, né? Daí fui escolhido para fazer um curso em São Paulo sobre direito sindical. Isso em 69? Instituto Cultural do Trabalho. Fiquei 55 dias.
Até Nossa. eu trabalhava no Operário de Graça, fui convidado, e daí e o presidente da Federação dos Comerciários de Porto Alegre disse, não, se libere 20 dias, tá? Fui para 20 dias, fiquei 55 dias. E como é que fez para fechar essa conta depois? Aí fomos ajeitando. Tá, depois dali um ano, em 71, daí eu também fui convidado, escolhido para fazer uma bolsa nos Estados Unidos. Nos Baseado Estados nos meus Unidos. cursos que eu participava, né? Sim. Então, lá fiquei quase 2 meses. E apesar disso tudo, ainda não lhe passava pela cabeça a questão de fazer uma faculdade de Direito? Vontade eu teria, né? Já tinha, nessa Eu tinha época vontade, já tinha. claro, não queria parar, mas daí eu fiquei esse período meio vago, sem estudar, mas sempre lendo, né? E daí, em 77, fui fazer o Ciências Contábeis, e em 79 eu iniciei o curso de Direito. 79. É. Porque sim, o pessoal me perguntava, os advogados me consultavam, porque eu trabalhava no sindicato, era secretário executivo, que eu deixei a presidência em 1971, em fim de 71, em 72 ingressei no serviço público, mas o professor Irani Basso, Professor Irani. grande cara, meu grande amigo até hoje, ele disse assim, olha, ele era secretário, né? Digo, agora tu vai ter que assumir a presidência, Irene. Não, eu só assumo se eu te contratar para ser secretário executivo. Se ficar. Senão não vou pegar. Daí assumi secretário executivo, fiquei até me formar, daí depois passei a ser jurídico do sindicato. Pois é, o senhor acabou nem contando o que nesse mundo, né, dos sindicatos lhe fascinou para o senhor ir adentrar logo de cara, né? Pois é. Chegou, já entrou no Mas daí sindicato. o pessoal... Foi um convite, não sabia no que estava se metendo? Mas até com convicção, porque em 67, que eu ainda era da diretoria do sindicato, não era presidente, daí fizemos uma assembleia lá para discutir quem iria fazer um curso sobre fundo de garantia. Foi criado o fundo de garantia em 1967 e o pessoal queria trazer alguém, mandar alguém. Daí eu, não, vai você. Daí eu assumi. Fui para Porto Alegre uma semana. Depois dessa, quando eu vim de lá, saiu orando todo o sindicato para me apresentar o que eu aprendi. E era difícil, né? Eu imagino que sim. Daí até tinha o pessoal esperando no... Quase uma sabatina, assim? Foi uma sabatina. Daí o sindicato era na frente onde é a Câmara de Vereadores ali. Ele tinha a escola do Brizola ali, que o sindicato funcionava ali. Daí estava o pessoal esperando, cheio de gente, esperando os trabalhadores da construção civil, comerciário e tudo. Daí eles, assim... Pois é, vamos ver que o tal de Vasconcelos vai falar, e eu quieto ali, e nem me conheciam. Mas daí fui bem, fiz a fala, expliquei para o pessoal que era novo, todo mundo queria saber fundo de garantia, o que é, porque acabou com a estabilidade, né? Então, aí foi o marco do fundo de garantia. Daí depois, em 69, eu assumi a presidência. Daí fiquei de secretário executivo. Daí na prefeitura, eu já também entrei na associação e me escolheram para presidente da Associação dos Funcionários de Carreira, que tinha 2 associações. E depois, em 91, daí foi criado, em 92 foi criado o Sindicato dos Servidores Municipais. Eu participei da primeira e também fui presidente. Direto, assim. Mas aí já tinha toda uma bagagem, né? Sim. Já vinha, imagino que já vinha o convite também já. Sim. Vamos botar esse homem de presidente para tocar. É o que eu gostava e gosto até hoje, né? De trabalhar com as pessoas, né? Pois é, essa é a principal característica do Dr. Luiz, na sua opinião? Olha, eu acho que... Não é que acho, tenho certeza que sim. Muito bem. Né?
Vamos botar um pouquinho de música na nossa conversa, doutor Luiz, porque tem bastante história ainda, né? Vamos lá. Recém chegamos na sua formatura do direito. Sim, sim. E são 40 anos, 42 de advogado. O que a gente ouve aí, as duas primeiras, o senhor pode anunciar? Nelson Ned. Nelson Ned. É. E a outra? Teixeirinha. Teixeirinha. Muito bem, são as duas primeiras músicas do nosso convidado, Dr. Luiz Carlos Vasconcelos, esse advogado que é referência aqui em Ijuí e região e nos honra com a presença no Encontro Casual. A gente ouve as duas primeiras, depois volta com mais conversa aqui no Encontro Casual. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito bem, vamos seguindo com a conversa aqui no Encontro Casual, recebendo o advogado há mais de 40 anos aqui de Ijuí e região, o Dr. Luiz Carlos Vasconcelos, também membro da Comissão Trabalhista da OAB. E claro, a gente está pegando carona nesse Dia do Trabalhador que teve aí na quinta-feira para trazer esse convidado, que é um especialista, né? Agora, doutor Luiz, o senhor vai para a área do direito, obviamente se forma, já tem toda essa bagagem como atuando em diversos sindicatos. O trabalho foi que esse direcionamento no direito para o trabalho foi natural também? Aconteceu naturalmente? Sim. Então, como eu estava dizendo, o pessoal vinha fazer homologação, vinha no sindicato, e depois vinha os advogados, sempre vinham pedir informação. Daí um dia eu pensei assim, mas eu também posso ser advogada. Eu nunca pensava em ser advogada. Por que eu não posso ser? Claro, o senhor tinha até informação já antes. Sim. Daí eu digo, vou fazer direito. E com muita convicção. E não me arrependo. Mesmo apesar do esforço, enfim, né? Apesar da dificuldade, eu não me arrependo nunca de ter estudado direito e me formado e trabalhado para os trabalhadores, né? Assim, para fazer o melhor possível nas negociações coletivas. Eu participei de várias criações de sindicatos de Ijuí, né? E extensão de base. Então, os sindicatos hoje são quase todos regionais, né? Antes era municipal, né? Então, eu trabalhei tudo no assessoramento na prefeitura, fui convidado pelo prefeito Mânica para ser assessor sindical. Eu queria uma pasta lá para assessor sindical na Secretaria de Saúde. Assessor sindical. Daí eu fazia a criação do sindicato, eu trabalhava, assessorava, participava em assembleia junto com eles para estudar e extensão de base também fazia. E engraçado, né, que o prefeito Mânica, de um partido, depois o senhor trabalha com o Vanderlei Burman, que é outro partido. Sim, mas assim eu tive... Ou seja, o senhor tinha entradas nos dois... Sim, todos os prefeitos eu não tive dificuldade nenhuma, desde o Strapasson, nunca teve problema, o Peronde, então, de Peronde, o Mânica, Vanderlei Burman, Valdirec, todos os prefeitos foram muito bem tratado e também eu procurei tratar bem, procurar fazer o meu trabalho, acima de tudo, que servidor público tu tem que ter uma linha de trabalho, né? Sim. Nada mais. Agora, o senhor estava contando, né, dos 3 turnos para fazer a faculdade, enfim, né? Teve na família alguma reclamação disso, mas nunca está em casa, né? Minha esposa foi muito, muito legal, então eu disse para ela, eu tinha 3 filhos, eu chamava, brincava com a negrinha, eu vou fazer direito, pode ir que eu vou te dar apoio. Vai tranquilo que eu vou lhe dar apoio. E sempre me deu apoio. Toda a minha vida ela sempre foi uma guerreira junto comigo. Cuidou os filhos, 3 filhos, né? Não é fácil. Sim, exatamente, né? Dar esse suporte, sem isso não teria como, né, doutor? Não, foi muito bom. Eu acho que com o apoio da família, tu tem mais segurança. Porque se está desarticulado da família, é mais difícil tu seguir um projeto, né? Mas deu certo. Graças a Deus.
Às vezes, né, eu tenho um depoimento do seu Bruno Haas, dizendo que ele tem uma época da vida que ele trabalhou tanto e que ele não... Ele diz assim, eu cheguei num dia e vi, nossa, meus filhos cresceram, eu não vi eles crescer. Essa foi a frase que ele fez, né? O senhor sente isso, sentiu isso de alguma maneira também, assim, de dizer, olha, nossa, quando eu me dei conta, a Andréia já estava grande. Sim, é verdade. Os três, né? Mas eles também sempre me deram apoio. Também entenderam a situação, né? Dr. Luiz, lembra do início, depois da formatura do direito, enfim, a sensação de agora estar formado, né, com um diploma do direito, da área que o senhor queria mesmo, né? Não, me formei, daí digo, agora vamos a campo, vamos trabalhar, vamos se dedicar, vamos fazer curso, embora não tenha mestrado, essas coisas, mas estudar, a gente nunca deixou de estudar. Sempre estamos estudando. Se aperfeiçoando, se atualizando, sim, né? Que o direito exige isso então, também. Então foi um marco importante, em 83, e daí estou muito feliz até hoje. Pois são mais de 40 anos, né? A primeira causa, lembra de alguma coisa assim? Sim, me lembro, até foi um trabalhador que trabalhava no Bernardo Granço, estava me formando e consegui fazer um processo para ele bem feito. Porque era o início é muito, muito difícil, né? Eu imagino, né? As pessoas têm que apostar ali, né? Como se eu disse, confiança, né? Então daí deu tudo certo e daí a gente está sempre, claro, a gente tem que lutar porque sempre dê certo, mas nem sempre dá certo, né? Tu sabe que o direito, o cliente vai te procurar e diz como é que é. É certo? Duas coisas. Certo que eu ganho? Bom, duas coisas. Se tu não entrar com processo, tu tem direito, tu não ganha nada. Mas se tu entrar, tu pode ganhar. Então essa é a lógica, né? Essa é a lógica. O certo se não entrar, não vai ganhar. Eu sempre levei isso aí, porque não adianta tu prometer aquilo que talvez não... Né? Pois é, e que começa a ganhar o público, essa confiança que o senhor passa. Sim. A gente sempre tiver, pelo menos os trabalhadores confiam na gente. Então, a gente procura atender bem o pessoal, né? Não deixar o pessoal iludido, né? Pois é, a gente está comemorou essa semana o Dia do Trabalhador. Mudou muita coisa, né, doutor Luiz? Do início lá, questões trabalhistas são debatidas, mas sempre teve esse embate. O senhor sente que hoje esse embate das classes sindicais com classes do varejo, enfim, né, dos empresários, a classe empresarial, está mais acirrada ou já foi pior e a gente tende a não lembrar desses embates maiores? Foi pior, né? Hoje tem o grande problema a precarização, que a reforma trabalhista foi um retrocesso para os trabalhadores. Flexibilizou, então não dá muita segurança aos trabalhadores. Flexibilizar, terceirização também é um retrocesso. Perda de direitos, né? Na verdade. Perda de direitos. Ontem teve uma trabalhadora lá no escritório que ela trabalha numa instituição pública, não vou mencionar o nome, mas ela trabalha no terceirizado. Terceirizado sumiu e deixou um passivo, não recebeu salário e isso trabalhando no órgão público fiscalizador, que podia fiscalizar, podia talvez até tomar providência, mas é que a empresa terceirizada ela foge. Os contratos são feitos e a instituição, o órgão público paga para essa terceirizada e ela transfere os bens para outro e não tem nada. E aí? É o trabalhador que perde, né? Pois é. Essas tensões que tem, o senhor deve ter feito muitas, né, negociações ali. Como é que é o clima e como faz para proceder nessas horas, né? Que tem uma parte que é muito tensa ali, né? Entre as partes, né, envolvidas. Hoje tem o dissídio. Temos nos comerciais, a gente negocia com 12 entidades sindicais patronal. É muito difícil negociar com eles porque eles
querem ceder cláusula, querem tirar a cláusula. Tem que estar dia a dia garantindo o que tem e tentando um pouquinho mais. Mas hoje está difícil de conquistar mais benefício porque eles estão na mera da reforma. Mas, assim, quanto ao tratamento entre as entidades patronais de empregados, a gente tem procurado fazer, junto com os sindicatos de empregados, ter um entendimento, né? E tentando conquistar o que se pode, né? E apaziguar um pouco também. Não, né? aí tá harmônico até. Tá harmônico até. Não, é real, porque antigamente era muito pior. O senhor lembra de algum caso desses assim que... Eu sei que tinha que eu também ajudei a criar o Sindicato de Saúde, e era a base em Cruz Alta. Até chegava lá nas negociações dos hospitais, o cara dizia assim, índice zero, ou isso ou nada. Então era muito radical, né? Os dirigentes dos hospitais lá, né? Então, assim, era bem denso mesmo. Chegou a presenciar algum incidente de agressão, ofensa, essas coisas? Assim não. Felizmente não, né? Felizmente. Porque às vezes, né, esses momentos são tão tensos. Doutor Luiz, e um caso de como advogado de causa que lhe marcou, assim, e por que lhe marcou? Tem algum para contar? Nesses 42, eu estou puxando pela sua memória. Olha, tem vários casos, então a gente, se eu vou dizer, eu vou individualizar, é meio complicado. Meio complicado de individualizar, vai acabar tendo que citar alguma... Sim, daí fica marcado assim, sabe? Vamos falar das mudanças, então. Como eu disse, né, são muitas mudanças no mundo do trabalho. As que chegam agora, na sua opinião, está sendo discutida muito uma questão aí da mudança de jornada, né, de 6x1 para 5x2, 4x3, enfim. O que o senhor pensa disso? É uma boa hoje ou isso pode acarretar até em prejuízo para o trabalhador, negociando por outro lado, perdendo algum direito, enfim, o que o senhor acha dessa mudança? 5x2 seria ideal, porque o cara trabalha até sexta-feira, só domingo teria. O que na prática já acontece em muitas empresas, né? Sim, seria ideal, né? Mas acredita que pode acontecer essa mudança? Se os caras querem trabalhar 12 horas, olha, hoje eles não querem mais 8 horas, empregador, a maioria dos empregadores. Querem despichar a jornada. O grande problema do trabalhador é não ter dia, não ter hora. Como o horário livre foi instituído no município, olha, para o trabalho foi muito ruim. Hoje os empresários, não, o horário é livre. A hora que nós quiser, desde que cumpra as 8 horas, a gente trabalha a hora que quer, pode convocar a hora que quer, então é complicado, né? Pois é, essa mudança de pensamento já não devia ter acontecido, doutor Vasconcelos, porque o mundo hoje parece que está tão diferente, né? E alguns pensamentos parecem bem antigos, né? Sim, bem antigos, né? É que eles querem a liberdade, por exemplo. Querem a liberdade deles, né? Para fazer o que... contratar como eles querem. É um conflito de interesse mesmo, não, né? A legislação tem que ser preservada, porque senão... Hoje, por exemplo, tem um grande problema na atualidade, é a criação de MEIs. Não, porque eu vejo, o comércio não é muito, mas tem empresas da indústria, eles criam muitos, então pega lá e contrata um trabalhador e manda fazer um MEI. E o MEI tem uma série de prejuízos para o trabalhador, né? Não tem fundo de garantia, não tem fundo de garantia, e até tem um 13º, não tem nada. Não tem nada, ele acha que está agredindo bem, na realidade, aquilo que ele... Então é muito prejudicial aos trabalhadores. Falta também um pouco de conscientização do próprio trabalhador em relação a isso, de buscar. Hoje também os níveis de adesão a sindicatos também caiu bastante, né? Muito, o pessoal está meio desacreditado. Que o trabalhador, se o trabalhador fosse pensar muito bem, ele participaria do sindicato. Participaria bem para eles conquistar o melhor. Sem a participação dos trabalhadores, é ruim, né? E caiu bastante. Então, o trabalhador desacreditou um pouquinho no sindicato. Mas é que os sindicatos empregados têm que fazer um trabalho de base.
Pois é, o que dá para fazer para reverter esse movimento, para fortalecer os sindicatos? O senhor que atuou em tantos. Visitar os trabalhadores, visitar o trabalho de base, visitar eles, explicar, porque às vezes o trabalhador não vem no sindicato. Não basta também estar associado lá, né? Não, associado, ele tinha que participar da vida da entidade, tomar parte da vida da entidade, para as decisões serem dele, né? Dos trabalhadores, pelos interesses deles, né? Assim ele fica esperando. Na mercê do que acontecer e da decisão dos outros, né? Sim, justamente, daí é ruim, né? Eu acho que o cara tem que participar, né? Pois é. Vamos ouvir mais música, mas antes do senhor anunciar mais 2 músicas, eu vou pedir para o senhor falar, porque a gente é uma rádio educativa, doutor Luiz, então a leitura aqui, né, os livros são importantes e a gente sempre que tem um convidado do seu gabarito, a gente procura também perguntar, pedir uma indicação de livro. Um livro que tenha marcado a sua vida, seja do direito, seja fora dele, um livro que sirva também de inspiração para outras pessoas. O senhor lembra de um? Essa é uma pergunta pegadinha, né? Porque não tava combinado aqui. Bom, eu leio muito o Rachmaninoff, né? O Poder Sem Limite, esse Gigante Adormecido, Roberts. Um Gigante Adormecido, aí tá uma boa indicação, já foram 2. Anthony Robinson, ele é muito bom o livro. Agora sim, doutor Luiz, além dos livros, mais 2 músicas. O que a gente vai ouvir aí na sequência do Encontro Casual, que traz hoje o doutor Luiz Carlos Vasconcelos, advogado há mais de 40 anos aqui, atuando em Juiz Região, também membro da Comissão Trabalhista da OAB. Mais 2 músicas, doutor Luiz? Sim. Roberto Carlos, amigo, e Erasmo Carlos, sentado à beira do caminho. Muito bem, são as 2 músicas que a gente ouve agora aqui no Encontro Casual. Faz uma pausa, depois a gente volta com mais programa e bate-papo aqui na Unijuí FM. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo o Dr. Luiz Carlos Vasconcelos, advogado há mais de 40 anos e membro da Comissão Trabalhista da OAB. E eu vou entrar nesse assunto, Dr. Luiz. A OAB, né? A OAB, o senhor também participa há um bom tempo, já foi presidente, segue atuando também. Como é que foi o ingresso nesse órgão que é tão importante para o país inteiro, né? Sim, muito importante. Eu, desde que me formei, já recebi minha carteira. Recebi a carteira de estagiário em 13 de agosto de 1982. Um ano antes de me formar, já recebi a carteira de estagiário. E daí, depois eu comecei a participar de reuniões, participar da reunião, sempre da atividade. E depois fui tesoureiro e fui indo. Mas eu agora quero ser presidente da ordem, desde que tenha apoio dos colegas, né? Claro. Então a gente fez um trabalho de base muito bom e até em 2019, daí eu convidei a atual presidente, minha grande colega e amiga, a doutora Maria Cristina. Já esteve aqui nesse espaço, muito... Eu disse para ela, ela estava meio em dúvida de participar da diretoria. Daí eu disse, quer ser minha vice? Tu vai ser minha sucessora. Vou trabalhar para isso. E daí, como o meu objetivo, quando eu concorri à OAB, era trazer a juventude para dentro da OAB. E ela jovem, né? Sim, daí tu vai ser minha sucessora. Então ela aceitou muita cordialidade. E, de fato, aquilo que eu esperava, ela está fazendo muito bem. Ela é uma grande presidente, tem uma visão social muito grande, que é importante. Tem que gostar do trabalho, gostar das pessoas, atender bem os colegas, ser adversário num processo, mas não ser adversário como profissional, porque
Aí tu abre caminhos, né? Saber separar essas coisas, saber né? separar, é uma negociação. Então, daí eu atingi meu objetivo, fui muito feliz. Pois é, como é que foi a sensação, né? Uma coisa é a gente colocar na cabeça lá 15 anos antes, sei lá, e aí de repente aquilo acontece exatamente como... Qual é a sensação quando assume a presidência da OAB? Muito, muito, muito emocional, mas um resultado muito grande, né? Porque daí eu tinha um compromisso de dirigir a categoria. E daí tem vários pensamentos, mas a gente procura interagir, procurar ser atencioso com todos. Uma categoria que está bem representada, inclusive, dentro de casa, né? Porque toda a família... Sim, sim. Tem reunião lá também da OAB Tem, paralela, doutor Luiz? Na hora do almoço, discutindo o caso ali. Tem... Como é que é? Porque as filhas também no direito, né? Sim, sim. A nora também, enfim, a família é muito ligada ao direito, né? Não, pessoal, discutimos bastante, pensamos bastante. E uma coisa importante que a gente tem que levar na vida é ter seriedade, ética profissional, tanto badalada. Então a gente procura ter ética profissional para ter credibilidade e confiança na sociedade como toda, né? Claro. Sente um orgulho de ter influenciado? Porque eu imagino que influenciou, né? Obviamente, se tem as filhas na área do direito, sim. filhos na área do direito, até a nora veio do direito. O senhor influenciou essas pessoas, né? Sou muito orgulhoso deles todos, muito feliz mesmo. A Andréia está aqui acompanhando a influência do pai, né, André? Eu imaginava que sim, né? Não é um pouco, por outro lado, pensando de outra forma, um pouco ruim também ter o trabalho com a família e não tem, parece, essa separação, doutor Luiz, ou isso nunca não chegou a atrapalhar? Não atrapalha, porque quando a gente se reúne, todas as noites se reúne em casa. Então a gente não discute ali. Deu, chega de direito aqui. Ali, não. Né? Vamos falar de outra coisa, Sim, não vamos falar do direito. A gente conversa outras coisas, né? Mas assim, não atrapalha. Eu acho que é bem tranquilo. A OAB é um órgão que tem uma importância muito grande, sempre teve respaldo, né? É uma impressão minha, aí a gente está falando da 23ª aqui, né? A subseção da OAB. Ela cresceu mesmo e vem da sua gestão para cá, tendo um tamanho ainda maior. Prova também agora a sede, né, que foi inaugurada, né, e também um dos sonhos também, tem uma sede. Uma sede própria, né, que agora está lá, agora materializado, também, né? Deu assim, mais credibilidade, a OAB é mais respeitada hoje. Como entidade aqui, né? Entidade. E aí pensando na OAB como órgão do país, né? O que falta para ela ter ainda mais representatividade e principalmente respaldo, eu não digo entre os próprios advogados, mas dentro da sociedade, até no nível mais popular? O senhor acha que dá para ser feito um trabalho nesse sentido também? Eu acho que o presidente da LAMAC do Rio Grande do Sul ele tem feito um trabalho muito bom. Interiorização, né? Interiorização, trabalho de base, que os sindicatos precisam fazer um trabalho de base. É o que ele faz. Ele vai em todas as subseções, ele sempre está presente, procura atender todos os colegas assim, com muito respeito, prima pela prerrogativa do advogado, que hoje o OAB é mais respeitado do que antes. Que antigamente tu era constrangido por juízes, e hoje os juízes já pensam um pouco. Eu acho que a OAB tem que ter o advogado tem que ter a prerrogativa. E a OAB tem tamanho hoje também, sim, né? Então hoje mudou bastante. Eu já passei com alguns problemas, não para mim, mas para tentar ferir a prerrogativa. Então a gente procurou ser firme, porque senão tinha juízes que entendiam. Que eles mandavam, mas hoje o judiciário mudou bastante. Felizmente, né? Felizmente. E juiz, por exemplo, tem uma integração boa, né?
respeito. Essa semana teve o chefe de polícia, foi para essa prerrogativa, muito bom, ele é muito experiente, foi aluno da Unigi, foi professor da Unigi, né? Sim. Essa integração e esse respeito mútuo é fundamental para trabalhar, né, as entidades da justiça, né, doutor Luiz? Sim, tem que ter. Tem que ter o respeito das instituições. E aí, voltando um pouquinho ali, o senhor falou do LAMAC, né, que faz esse trabalho de interiorização. Isso é que está faltando para os sindicatos também conseguirem retomar a força que tiveram em outro momento? Estou muito convicto que sim. Que vai em encontro do trabalhador, explica para ele que hoje o grande problema que a mídia faz, a grande mídia, cria problema nas contribuições. Então, aí como empresário, muitos empresários, não digo todos, eles querem ser livre da força do sindicato, ele pega e faz cartinha. Ele mesmo prepara uma cartinha e vai lá no sindicato. Aparece toda hora. Eu vim trazer essa carta, como é que tu chegou aqui? O patrão me mandou para mim, mas tu sabe que daí até uma colega minha lá, mas tu recebeu aumento? Não, mas o patrão... Está abrindo mão disso. O patrão está esperando o destino para te dar aumento, senão ele não te dá, né? E daí o trabalhador não tem consciência que ele não contribuir, ele quebra o sindicato. Como aconteceu com a contribuição sindical. Às vezes para o trabalhador é pesado, faz falta, claro que faz falta. Um valor que é tão, às vezes o salário é minguado, mas se ele não contribuir e o sindicato perece, vai acontecer que depois o sindicato não vai ter força para negociação coletiva. Começou entende? O sindicato tem que funcionar. E o trabalho de base é importante. O trabalhador tem que ter uma consciência que o sindicato é importante. Se ele não está contente, a diretoria ele faz um trabalho e escolhe os dirigentes que eles queiram, né? Que se for melhor, claro. Né? Acho que é melhor. Ou vai ele mesmo, né? Por que não? Mesmo, né? Se associe, forme uma chapa, enfim, né, se organize. Tem outra questão que envolve trabalho e que a gente precisa falar, doutor Luiz, que é as novas tecnologias que chegam, que vão roubar empregos, enfim, a inteligência artificial agora. O senhor acha que algumas categorias, e aí vou entrar num sindicato que o senhor atua há mais de 50 anos, né, os comerciários, podem sofrer mais que outras categorias? Eu acho que os comerciários não, porque eu acho que os comerciários vai dar uma fragilidade, mas não vai ser tão grande como outra entidade como o bancário. O bancário é uma classe que está cada vez mais sofrendo mais. Vai sofrendo, porque hoje esse grande grupo... tudo. Se a gente for numa agência bancária hoje, é muito diferente de 20 anos atrás, né? Sim, o número de pessoas. Né? Justamente. Doutor Luiz, a gente já está chegando aqui ao final do programa, mas antes de fazer o agradecimento, a gente vai fazer o quadro existencial, aquele perguntas filosóficas. Vamos fazer? Vamos fazer. Começando então com qual é o maior sonho atual do Dr. Luiz Carlos Vasconcelos? Meu sonho é ver minha família feliz, com saúde e procurar fazer o melhor para eles e também para meus amigos, porque é muito importante nós pensar nos outros também, né? Pensar nas outras pessoas, não pensar no Luiz Carlos Vasconcelos. É singular, mas o plural também tem que primar também, coletivo, né? A coisa mais bonita que o Dr. Luiz Carlos Vasconcelos já viveu? Meu casamento. A coisa mais triste que o Dr. Luiz Carlos Vasconcelos já viveu? Perda da minha mãe, quando faleceu. O que é a morte para o Dr. Luiz Carlos Vasconcelos? Olha, se fica impensável, que é um mistério, né? A gente tem que procurar. Eu já estou com 78 anos, mas 78 anos, mas vai fazer o quê? Eu tenho que pensar de viver bem até quando chegar ao fim. Então,
Deus vai levar a gente e a gente cumprir uma missão. Não tem que ter medo da morte. A morte é... Muitos jovens são ceifados pela prematuro, com acidente. Tem que se cuidar. Tem que procurar ser feliz. Até tem uma frase que um juiz, juiz de direito, passou por Ijuí, Dr. Saraiva. Então ele falou na OAB, em 92, na ABB, falou uma frase que nunca esqueci. Diz assim, e eu não sei o autor, né? Esse que é o grande problema, mas quem daí, a vida é uma aventura, ser feliz é uma conquista. Para finalizar, Dr. Luiz Vasconcelos, o que é a vida? A vida é um mistério que a gente tem que procurar dar sentido à vida, fazendo as coisas boas para si, para a família e para a sociedade, que a vida tem um sentido maior. Então, a vida é um mistério. Muito bem, eu quero aqui, em nome de toda a equipe da Unijuí FM e da própria instituição, que tem todo um respeito pelo senhor, pelo seu trabalho, agradecer imensamente agradecer também aqui, mandar um abraço para o Wanderolson, né, que possibilitou esse encontro casual, foi lá pessoalmente bater na sua porta para fazer esse convite, mas que a gente ficou muito honrado de recebê-lo aqui, conhecer um pouco mais da sua história, né, que tem tanto legado aqui. O senhor é uma daquelas pessoas que é o esteio de muitos sindicatos desse mundo do trabalho, que recebeu esse feriado hoje, e aqui em Ijuí o seu nome, com certeza, como entidade sindical, como da advocacia, está muito presente, está lá na frente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Eu agradeço muito a gentileza da Rádio Unijuí, ao Douglas, seu colega, e dizer que me senti muito feliz de vir aqui, com muito prazer, e fico gratificado pelo convite. E as portas continuam abertas, né? O senhor vai voltar aqui porque tem muitos assuntos para a gente falar ainda. Obrigado. Dr. Luiz, claro que antes da gente encerrar, eu preciso que o senhor anuncie as duas últimas do programa, né? Com que músicas fechamos o Encontro Casual desse final de semana? Com letra de Wanderolson, né? A gente ficou sabendo isso. Altemar Dutra, Minha Casa. E o Bertucci? É o Bertucci, né? Bertucci, ou de casa. Muito bem, com essas duas a gente finaliza o Encontro Casual, mais uma vez agradecendo ao Dr. Luiz Carlos Vasconcelos aqui no programa, e claro, você que ficou conosco, compartilhe lá, vá lá, dê o joinha, faça todo o ritual virtual, vamos levar mais longe histórias que a gente conta aqui e que enriquecem tanto a Unijuí FM aqui como emissora de rádio, mas também a própria comunidade de Juí e região onde essas ondas se propagam, e claro, o canal do YouTube que vai para todo o planeta. Ficamos por aqui, Encontro Casual volta na próxima semana com mais um convidado.